Se você está pensando em morar na Espanha em 2026, existe uma coisa que você precisa saber antes de tomar essa decisão. A realidade aqui pode ser bem diferente do que algumas pessoas na internet vêm contando. Eu moro aqui na Espanha há alguns anos e hoje eu venho te contar exatamente como é viver aqui. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai mudar para um novo país ou algum outro lugar é como vai ser para eu me manter ali? E com isso vem a pergunta: tem trabalho na Espanha? A resposta é sim, trabalho existe, mas não necessariamente você vai conseguir trabalhar na sua área aqui. Isso vai depender muito se você vai vir com um visto de trabalho que te permita, a trabalhar, se você vai possuir alguma capacitação que aquele cargo exija. É bastante comum aqui com que muitos dos imigrantes acabem trabalhando em trabalhos, vamos dizer, básicos, que são aí os chamados de subempregos, que inclusive é o que eu me dedico, Eu sou diarista aqui. E então muitas dessas pessoas vão trabalhar com limpeza, construção civil, bares, restaurantes, cuidadores de idosos, babás. Para aquelas pessoas que não têm uma profissão ou não têm uma permissão de se trabalhar na Espanha, esses trabalhos acabam sendo uma porta de entrada. E como encontrar esses trabalhos? A maioria deles, costumam funcionar bastante por indicação. Indicação, eu acho que ela vai em todos os âmbitos. Porém, além da indicação, tem os grupos que você pode procurar aí mesmo onde você está nesse momento no Brasil agora. Exemplo, brasileiros na Espanha, brasileiros em Madrid, brasileiros em Barcelona, brasileiros em Alicante. Cada comunidade, você pode colocar brasileiros, mas a comunidade que você deseja saber e como que é para você se inserir e tá por dentro, Lá eles costumam postar sempre como que tá o mercado de trabalho, se tem oportunidades ou não, se tem quarto para alugar, casa para alugar. Eles costumam fazer bastante anúncios de serviços, inclusive você pode fazer o anúncio do seu serviço lá. Outra coisa que, se tratando para procura de trabalho, que é bem comum aqui, aqui ainda funciona bastante, que é o currículo. Ou você faz o seu currículo no modelo europeu, que ele é mais enxuto do que no Brasil, e vai até as lojas, entrega o seu currículo. Volto a dizer, isso vale se você estiver regularizado aqui, porque normalmente as lojas não contratam pessoas que não têm documento. E você também pode procurar pelo InfoJobs, pode procurar pelo Indeed, não sei se fala Indeed. Pode também funcionar bastante o LinkedIn. O LinkedIn funciona tanto aí no Brasil como aqui, Que é uma rede social, porém para fim profissional. Falei aí também dos grupos de Facebook, Reforço a comunidade no Facebook. Ela costuma ser bastante bacana para esses meios e normalmente costuma ter grupos de WhatsApp. Para você entrar nesses grupos do WhatsApp, você precisa descobrir onde esse povo tá no Facebook. Então, de lá tem um link que vai te direcionar para o WhatsApp. Isso não só se tratando de Espanha, tá? Eu já vi de vários outros países, tá? Brasileiros no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, sempre existem comunidades e essas comunidades se comunicam através dessas redes sociais aí, que são bem interessantes para a gente aumentar, tanto o nosso conhecimento como saber das oportunidades que tem para a gente poder divulgar os nossos serviços. Se você é um exemplo, eu faço unha, faço limpeza, sei pintar, uma coisa que funciona bastante, você pegar uma folhinha. Sugiro eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer assim, as coisas bem bonitinha. Coloca bonitinho ali seu nome, faz no computador. Eu não consigo, faz a caneta. O importante é você fazer. Feito é melhor do que não feito. Porém, se você puder aperfeiçoar, buscar ali, eu tô procurando um trabalho de limpeza. Busca ali um desenho legal, coloca, se você quiser uma foto sua, coloca seu telefone no papel assim, olha, você vai dividir. Aqui você vai escrever, eu vou deixar
Vou deixar aqui para vocês verem como é, mas basicamente vou ensinar. Vocês pegam uma folha, escreve aí o tipo de serviço que você presta e embaixo você vai colocar o seu telefone assim, na vertical, e você vai picotear esse papel assim, que vai permitir com que as pessoas tirem, né, as tirinhas com seu contato. E muitas das vezes isso costuma funcionar, porque por onde eu passo mesmo, eu vejo esses papéis colados, tá, nos comércios, e eu vejo com que algumas tiras foram retiradas e tem só alguns poucos com contato, ou seja, é uma coisa que funciona. Gostaria de abrir uma pauta aqui para falar sobre o salário mínimo. O salário mínimo, eu acho que não vai dar nem pra gente abrir assim por piso salarial de cada categoria, né, claro, mas vou falar em um geral, porque hoje deveria, né, ser pago o salário mínimo, que seria lindo, porém, tem muitas dessas empresas que acabam acordando com um funcionário, deveria ser pago entre 1.200 e 1.400, vamos colocar aí, porque corresponde às pagas também. O que seriam essas pagas? O ano tem 12 meses, seriam 12 pagas, mas 2 pagas extras. E essas 14 pagas, pode ser que a empresa dê ao funcionário, que seria o correto, né? E a empresa pode incluir essas pagas no decorrer do ano e fazer com que esse salário, que seria X, ele suba um pouco mais e o salário fique um pouco mais interessante. Tem também a possibilidade da empresa pegar essas 2 pagas extras e ela distribuir, por exemplo, no mês eu vou te pagar em 4 vezes, vou te pagar em 3 vezes, vou te pagar em 2 vezes no ano. Vai depender muito da política da empresa e infelizmente tem um lado que paga somente assim o mínimo ou abaixo do mínimo, tá? Eu não estou falando que é regra geral, porém é um caso que ele infelizmente não é inexistente. Eu conheço inclusive uma pessoa que ela vive aqui e ela não recebe sequer um salário mínimo, não recebe nenhuma paga extra, não tem direito à folga, não tem direito a férias. Ela trabalha de segunda a sábado e essa é a realidade dela. Então, por isso que eu quero apresentar para vocês que quando uma pessoa, nem todo mundo que está aqui, a pessoa vai ter assim acesso a ter um salário X, sabe? Vai muito do que foi acordado com o empregador. Então, acaba com que muitas das vezes a gente acaba trabalhando muito para receber assim o mínimo ou abaixo do mínimo e ter uma vida super simples. Mas o salário, ele não significa muita coisa se a gente não entender do custo de vida. O custo de vida vai estar atrelado aí onde a pessoa vai escolher viver. Quanto mais turística a cidade, exemplo, como Barcelona, Madrid, maior vai ser o custo de vida, obviamente. Então, se a pessoa escolher tá morando ao redor dessas cidades, em cidades vizinhas, ela vai ainda ter oportunidades de trabalhar em cidades turísticas e tendo um custo de vida um pouquinho ali mais razoável, que vai permitir com que essa pessoa fique um pouco mais confortável em viver com a realidade financeira dela. Por isso é bem normal aqui na Espanha se dividir casa. Eu acho até engraçado, muitas das vezes as pessoas me falam, mas por que você não mora sozinha? Gente, todo mundo gostaria de morar sozinho. Eu desconheço uma pessoa que fala que gosta de morar com outras pessoas. Toda vez que eu trouxer esse assunto aqui no canal, eu preciso mencionar que eu sou muito grata e agraciada que eu divido casa com uma pessoa super tranquila, com uma pessoa que tem os valores e princípios como os meus estão assim muito alinhados e a gente se respeita muito, a gente não tem problema nenhum de convivência, mas dividir casa também pode ser assim um pesadelo, né? Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para quem se interessar em ver como funciona, mas a realidade da maioria não vai ser que vai se mudar para cá e vai conseguir alugar uma casa para ela sozinha, justamente devido ao fator financeiro, tá? Agora vamos falar de transporte.
Inclusive, é uma pauta assim bem polêmica. Eu recebi esses dias um comentário super agressivo aqui no canal, onde a pessoa me esculachou. Ela deu a opinião dela, ela não debateu a ideia do vídeo, ela me agrediu como pessoa. Porém, eu até ocultei esse usuário do canal, porque não é que eu estou tirando a fala. Porém, se a pessoa vier debater com respeito, eu tenho assim todo o meu tempo e respeito pela pessoa para ouvir e debater uma ideia com ela. Mas se a pessoa vier agredir a minha pessoa, aí eu não vou permitir, porque a ideia do canal é fazer com que seja um ambiente saudável e de respeito, meu para vocês e de vocês comigo. Porém, se vier com falta de respeito, eu não vou permitir aqui. Ainda voltando, né, sobre... Eu precisei abrir essa pauta aqui, porque eu resolvi fazer esse vídeo justamente por esse comentário. A pessoa veio falar que eu estava iludindo quem estava vindo e dizendo que o transporte daqui é uma merda, e falou que está impossível, a saúde pública era horrível, a segurança era muito ruim. Falou assim tantas coisas, tantos pontos horríveis aqui da Espanha, que eu fiquei pensando, gente, mas por que essa pessoa não volta pro Brasil? Porque eu falo de acordo com a minha realidade. Eu sou de Minas Gerais e no Brasil eu fui assaltada 4 vezes. Saí do Brasil com 33 anos e em um período de, vamos colocar aí, 4 anos, acredito, fui assaltada 4 vezes. E uma delas eu fui assaltada, era um carro com 3 caras armados. Então, aqui isso nunca me aconteceu. Não estou dizendo que está isento de acontecer. Porém, eu nunca sofri isso e são casos assim poucos. O que tem aqui o que vem sendo disseminado aí na internet é real, né? Que são os pickpockets, que são essas pessoas. Normalmente eles entram super arrumados, você olha para eles assim, você não desconfia que eles vão te assaltar. Eles se metem em lugares onde que tá super aglomerado e enfiam a mão no seu bolso, na sua bolsa. Eles têm a mão super leve, você nem sente que eles estão te roubando. Então, no metrô aqui mesmo já fica um anúncio, fica passando a cada 3 segundos, anunciando, cuidado com seus pertences, né? As pessoas estão... Aí já passa o recado para a pessoa não ficar desavisado. Então, como que eu vou comparar isso? Então, eu venho, né, de um estado que sequer tem metrô. Então, como que eu vou me queixar do transporte público daqui, que pagando menos de 30 euros ao mês, eu tenho acesso a metrô, que passa a cada 5 minutos, 5 minutos. Tenho direito a ônibus. Os ônibus, sim, eu concordo que costumam ter atrasos, né? Mas são atrasos que não são tão relevantes comparado com o que eu tenho no Brasil. Eu estou falando da minha realidade. Lógico que o Brasil é imenso, temos 27 estados e não tem como a gente colocar ali e falar que é uma regra geral para todos, mas eu estou falando de Minas. Minas sequer tem metrô, então como que eu seria injusta com a Espanha se eu reclamasse de transporte público aqui? Então eu defendo o transporte público daqui com unhas e dentes. Aí não me venha você falar, ai, que eu moro aqui não sei quantos anos, o transporte público já foi muito bom. Eu entendo, já foi muito bom para você, talvez hoje você não veja bom, mas eu que estou aqui há quase 7 anos, para mim o transporte público daqui é assim, 8 de 10, entende? É muito bom, é muito funcional e eu jamais teria coragem de reclamar do transporte público aqui. Inclusive, ainda sobre transporte público, falando de valor, no Brasil, quando eu tive de férias, eu usei o transporte público algumas vezes e era caríssimo. Cada vez que eu ia pegar um ônibus, eu pagava 5 e poucos, não era menos de 5 reais. E a passagem aqui, se você for comprar ela individualmente, ela te sai a 2 e pouquinho. Então, assim, se você comprar o cartão que você pode recarregar e andar o mês inteiro, ele sai menos de 30 euros. Então, gente,
eu estaria assim, literalmente cuspindo no prato que eu estou comendo, se eu reclamar, me queixar do transporte público aqui. Mas eu entendo, o canal está aberto para que cada pessoa traga a sua opinião, cada pessoa vai opinar se é bom, se é ruim. Eu estou falando da minha experiência, na minha opinião, o transporte público aqui é bom sim. Agora vamos falar de supermercado. Eu não vou assim ir nem ao céu nem ao inferno. Não vou falar que é super barato nem que é muito caro. Por quê? Vai depender relativamente se você sabe comprar, do que você vai comprar, né? Se você vai ser uma pessoa que vai cozinhar mais em casa, vai comer mais na rua. Eu acho que, em geral, fazer um supermercado aqui é muito mais em conta do que no Brasil. Por quê? Porque aqui, voltamos a dizer, aqui tem o poder de compra. Eu normalmente faço compra semanal, porque eu vivo sozinha, né? A minha amiga, a nossa alimentação é separada, até mesmo porque ela é vegetariana, ela tem outro tipo de alimentação. E a minha alimentação, ela se resume a carne, queijo, bastante fruta, e eu como frutas assim com bastante variedade. Tem gente que mora aqui que vai na fruteria e compra só as frutas mais baratas, né, ou de temporada para economizar. E para mim, eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que eu não tenho vício nenhum, eu não fumo, eu não bebo, eu só bebo em ocasiões especiais e normalmente o meu supermercado, ele fica em torno de uma alimentação que eu considero saudável, que coisas que eu tô comprando toda semana, carne, ovos e fruta, bastante variedade de frutas. Então eu costumo gastar aí em torno de 50 a 60 euros por semana, tá? Só com as coisas que eu vou comprando para repor. Isso vai depender muito, porque vai ter semana que eu tô querendo comer mais coxa de frango, que eu gosto muito de fazer. Vou comer mais frango. Eu sou de época. Vai ter semana que eu vou estar querendo comer bistec. Aí vai sair mais caro, que uma bandeja com uns 4 bifes bem assim grandes sai em torno de uns 10, 11 euros, né? Dependendo ali do peso deles. Mas eu não sou uma pessoa que eu passe vontades, tá? Não, tudo que eu gosto, eu procuro escolher de forma consciente, porém também eu não passo vontade justamente por eu não ter vícios. E vai ter uma pessoa que ela vai no supermercado umas 3 vezes na semana e vai gastar 60 euros, mas aí vai entrar coisas como cerveja, vai entrar muita sobremesa, muita comida assim, vamos dizer, não tão saudável, porque por incrível que pareça, eu defendo a ideia de que comer saudável é mais barato do que comidas não saudáveis. Então, eu agora, né, eu tô num processo de emagrecimento, então cada vez mais eu estou tentando optar por uma alimentação mais limpa, mais saudável, porém uma alimentação rica e nutritiva. Então essa alimentação para mim, eu não vejo que ela sai cara, pelo contrário, caro vai sair no meu bolso depois, gastando para recuperar a minha saúde e não ter me preocupado com ela. Temos aqui os supermercados, né, que são supermercados que eles são tem preços, valores mais acessíveis, que aqui na Espanha tem mesmo o Mercadona, eu adoro o Mercadona, tem o Consum, que é aqui de Catalunha, o Aldi, que tem coisas interessantes ali também, acho que é Líder que fala, Lidl, não sei bem como fala esse nome, vou deixar o nome aqui para vocês na tela. Uma coisa bem interessante que tem nesses supermercados são os chamados de marca branca, que é exatamente você pegar o mesmo produto com a mesma qualidade e só vai mudar que vai levar a marca do supermercado e não vai levar uma marca de renome. Vamos colocar aí um exemplo, um presunto que seria um exemplo, tá? Da Sadia, aí no Brasil, que é uma marca bem conceituada
e se for uma marca do supermercado, ela vai ser bem mais em conta, porém ela vai ter essa mesma qualidade. Então, eu mesmo quando eu vou comprar bacon, iogurte, eu sempre opto pelas marcas brancas desses supermercados, que são produtos que têm uma ótima qualidade, tá? Não somente de comida, mas cosméticos também. Então aí a alimentação, ela vai girar, o valor dela vai girar dependendo do estilo de vida da pessoa. Tem vídeo aqui também no canal. Eu não vou estender esse vídeo para falar sobre valores, mas vou deixar na descrição para que vocês assistam, caso tenham a curiosidade e não tenham visto esses vídeos ainda, tá? Nem só de pão vive o homem. Então vamos falar de alguns serviços básicos como internet, luz, água, gás e, novamente, esses serviços eles vão depender de cada perfil, né, que vai usar por esses serviços. Normalmente, as pessoas aqui, elas podem optar por usar calefação ou não, podem optar por usar ventilador ou não, e com isso, quanto mais coisa você vai tendo, né, ar-condicionado, calefação em casa, isso daí vai fazendo com que sua conta, né, tenha um valor mais alto ou mais baixo. Então, vai depender do estilo de vida da pessoa. A minha amiga e eu, volto a falar, a gente optou em usar ventilador ao invés de ar-condicionado, então a gente consegue fazer com que a nossa conta ela venha um valor super ok, para que a gente possa pagar, né, mensalmente. Nossa conta de luz vem 30 euros ao mês, dividimos entre as duas, a gente não paga mais do que 15 euros ao mês. Aí você pode falar que mora aqui, ai, mas a minha vem caro, tá? Mas aí vamos ver, né, a realidade da pessoa. Isso eu tô falando do inverno, tá? A gente optou em não usar calentador em casa. A gente pode usar? Pode usar, mas a gente se abriga bem no inverno. Se tiver assim muito frio, coloca, aqui é super comum usar chamamos de bata, acredito, eu esqueci como é que chama, como se fosse um roupão. A gente coloca por cima para ficar mais quentinho. O edredom, gente, super potente, de verdade. Meu edredom, ele é assim, super quente. Então, assim, a gente não viu razão pra gente usar um calentador e o preço da luz assim sair em disparado. Mas já morei em casas que tínhamos calentador em cada quarto, no banheiro, tinha gente que arrastava até para cozinha. Então assim, a gente pagava ali só de gasto extra, só de calentador, a gente pagava entre 50 a 70 euros por pessoa, tá? Por pessoa, porque você vai pagar não é só pelo seu consumo, você vai acabar pagando pelo consumo do outro. Então, assim, vai variar bastante. A internet aqui, a gente tem uma internet que ela cobre, ela funciona bem, né? A gente tem internet funcionando super bem. Eu tenho internet na rua, então eu pago 8 euros. Tá? Eu tô falando da minha realidade. Eu pago 8 euros, já paguei 20 euros, fiquei acho que uns 5 anos e meio pagando esse valor e tenho uma internet que me atende igual e pago 8. E o Wi-Fi aqui em casa pagamos 28, dá 14 euros para cada no mês. Então, o interessante vão ser que essas companhias você pode trocar. Ela não vai ser igual é no Brasil, que é uma companhia, um exemplo, lá em Minas, de luz a gente tem a CEMIG, de água a gente tem a Copasa, ponto. O que a gente tem de variação de serviço são os serviços de internet que a gente tem, né? Oi, nem lembro, como net? Vai ter aí os serviços, e aqui, além da internet, a gente pode trocar as companhias de luz, de água, de gás. Então vai depender, se você vê que uma companhia está muito cara, pesquisa outra que talvez vai ser mais interessante para você, né? Então assim, eu só queria deixar claro, tá? Essa possibilidade de você poder fazer essa troca. Se você não estiver satisfeito com uma companhia, você pode trocar por uma outra que fique mais interessante. Agora vamos falar sobre lazer e estilo de vida.
Eu acho assim que não precisa da gente estar fazendo sempre programas caros para a gente se distrair. Espanha em si já é assim um país maravilhoso, ainda mais que a gente vai estar chegando, tudo vai ser novidade, né? Aqui é bem comum deles terem bastante atividades, festas de bairro, eles são bem festeiros, eu ouso dizer que eles são mais festeiros do que a gente, então sempre vai ter muita coisa para você se integrar na cultura, muita coisa para você se distrair. Vai ter muito parque, bares, praias, restaurantes e não necessariamente o lazer ele precisa ser caro. Você pode aí estar alternando, pelo menos é a maneira com que eu faço. Tem também as excursões aqui. Tem excursões, gente, super baratas. Depende também de onde você vai escolher morar. Eu moro na região de Catalunha. Aqui é muito comum ter excursões de 20 euros, 25. Aí você paga, vai para um ponto, né, ali no centro de Barcelona. Eles saem de ônibus dali, eles te levam para o lugar do passeio. Aí, claro, lá você vai pagar a sua comida, bebida, vai desfrutar ali. Eles deixam cada um, como se diz, né, busca a vida, faz o seu passeio, depois se reúne nesse ponto comum e retorna para o centro de Barcelona e cada um vai para sua casa. Tem as viagens também que tem a preços, né, bem assim interessantes, né, e tem também, se você não tiver a fim de gastar nada por um determinado período, você pode sair para ir numa praia, você pode falar, cada vez eu vou conhecer, cada final de semana eu vou conhecer uma praia diferente. Você pode estar indo assim para uns pontos, né, e começar a explorar todas as praias que tem aqui, ou a maioria delas, ou a que você tiver mais curiosidade, infinitas possibilidades, tá? Agora vamos falar de saúde pública, a tão polêmica saúde pública. Eu e Vânia, não tenho um plano privado, eu uso a saúde pública aqui da Espanha. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo, né, da vez que eu precisei de usar. Eu já tive 2 acidentes de trabalho aqui na Espanha, um que eu caí voltando do trabalho das escadas e fiquei aí, torci o tornozelo, precisei de usar a saúde pública. Outro que eu caí indo pro trabalho e machuquei meu olho, precisei de fazer uma ressonância, raio-x e tudo. Eu não paguei assim nada, gente, é gratuito assim, né? Quando o governo dá alguma coisa pra gente, a gente paga um valor por aquilo que está incluído nos impostos que a gente paga. Então, eu não vejo necessidade de pagar por um plano de saúde. Até então, se a pessoa tem um acesso através da residência dela, se ela está empadronada, ela consegue se registrar, né, e usar a saúde pública. Eu mesma estou fazendo um tratamento para alergia, eu me descobri alérgica, extremamente alérgica ao pólen aqui, e eu estou fazendo um tratamento. O tratamento até então eu não paguei nada, inclusive até mesmo os remédios, que uma vez que você vai no médico e o seu médico ele te dá uma receita, esse remédio pode sair até mesmo gratuito para você. Você não vai pagar, e se você pagar, você vai pagar valores assim irrisórios. Então eu acho que compensa muito. Muitas pessoas vão se queixar da saúde pública daqui e essas pessoas que não atendem elas, essas pessoas pagam por um plano de saúde. O plano de saúde ele vai depender da idade da pessoa. A gente sabe bem que esses serviços, né, que prestam serviço como plano de saúde, plano funerário, ele vai depender da idade. Quanto mais velho, mais caro vai sair, porque se deduz que você vai usar com, né, uma frequência maior esses serviços, né? Então, assim, vale a pena considerar fazer um teste. Eu vou tentar com a saúde pública. Se você vê que não está te atendendo e você ou precisa de passar por um tratamento, você pode fazer, né, esse tratamento privado. Inclusive, eu estou com a ideia para trazer um colega que ele vive aqui, que ele faz o tratamento de hemodiálise e ele faz pelo sistema público. Então, assim, é bem interessante. Eu vou tentar falar com ele depois para ver se eu trago para vocês, para a gente ouvir qual é a opinião dele, se a saúde de fato funciona, tá? Então, eu falo por mim. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde.
E, quer dizer, tirando esse imprevisto que eu estou tendo com a alergia, mas que eu já vou tentar tratar ele com alimentação. Eu acredito muito que nossa alimentação tem poder de curar, tá? Óbvio que eu não estou falando para ninguém suspender medicamento, tá? Eu estou falando do meu caso, da minha alergia específica. Então, assim, eu só quero trazer para você que a saúde pública aqui, na minha opinião, funciona, tá? Agora vamos para um tópico que costuma ser o terror da maioria dos imigrantes, que são os trâmites de regularização. Por quê? Normalmente, aqui na Espanha, tem uma coisa que me irrita muito, que são as leis que mudam assim, ó, da água pro vinho, sabe? Então, por exemplo, quando eu cheguei em 2019, a lei para poder se legalizar, eu vou falar do mesmo trâmite ao longo de 6 anos e meio, como que ele mudou? Quando eu cheguei, necessitava de eu estar, para eu me regularizar aqui, eu vim como turista, depois que acabou o meu tempo de permitido de turista, tá? Eu poderia dar entrada em arraigo social, que seria eu ter a permissão de morar aqui na Espanha e trabalhar legalmente. Porém, mesmo com um contrato de trabalho, a Espanha exigia com que eu tivesse aqui 3 anos. Ou seja, eu consegui um trabalho, consegui um contrato, mas eu não tinha os 3 anos. Então, eu tive que esperar completar 3 anos. E em 20 de maio do ano passado, se não me engano foi 20 de maio ou 25, acho que 20 de maio do ano passado, esse mesmo tempo, que é o tempo de empadronamento, né, vivendo aqui 3 anos, ele foi reduzido para 2 anos. Então, assim, o que seria a glória para as pessoas que chegaram depois de 2019. E esse ano saiu um decreto extraordinário com que vai permitir com que pessoas que chegaram até dezembro de 2025 e possam confirmar com outras coisas, né, exigidas, que essas pessoas possam regularizar a situação delas aqui e possam estar de forma legal. Então, além dessa mudança de lei que está sempre assim, tá sempre mudando, né, com uma frequência de tempo que eu considero curta, tem o tempo da demora. Gente, na minha opinião, pelo menos para mim, os meus trâmites, os trâmites das pessoas do meu entorno, todos eles, não teve um que foi rápido, todos eles demoraram. Então, eu estou falando de acordo com a minha experiência. Cada caso vai ser diferente, mas em maioria é de se esperar com que vai demorar. Agora mesmo eu acabo de completar 2 anos, né, de permissão de residência na Espanha. O acordo que a gente tem, eu posso dar entrada na nacionalidade e eu tô contando aí que isso não vai sair em menos de 2 anos. Já contarei para vocês, mas se tratando da lentidão, que eu acredito que as coisas acontecem aqui, e que eu não tô falando de, o meu saiu em pouco tempo, ótimo, mas se tratando da maioria, a média é que costuma demorar sim. Conclusão, afinal, vale a pena morar na Espanha em 2026? Isso vai depender muito de cada pessoa, da realidade de cada um. Se você tem uma vida muito confortável no seu país, talvez morar fora não faça sentido para você. Agora, se você está disposto a recomeçar sua vida, passou aí por uma fase de vida onde está disposto a talvez tentar uma outra maneira de viver, conhecer outras culturas, tomar isso daqui como uma experiência, uma jornada, né, pessoal, porque nem todo mundo imigra, gente, para fazer dinheiro, tá? Muitas das vezes tem algumas pessoas que elas imigram para elas terem a experiência de como é morar em outro país, como é viver com outra cultura, com outro idioma. Então pode ser interessante nesse caso sim, tá? O interessante é trazer tanto esses 2 casos, é que esses 2 casos, essas 2 pessoas, a que acha que não vale a pena e a que acha que vale, é que esses 2, eles façam escolhas individuais, de acordo com o ponto de vista deles, e que eles não venham enganados, achando que aqui vai ser
um mar de rosa, que eles vão chegar aqui, já vai comprar aí um carrão, já vai alugar um apartamento só para eles, vão estar viajando todo mês. Não, isso pode ser que não seja a sua realidade. Então, por isso que eu quero trazer com muita responsabilidade o conteúdo que eu trago aqui para o canal, para que você não faça essa troca de vida, porque é uma troca muito alta. Não estou falando só do valor financeiro, que é caríssimo, né? A passagem, pelo menos hoje, uma passagem de ida e volta daqui para onde eu moro, tá em torno de 13 mil reais. Então, assim, é muito caro. Tá em torno de 8 a 13 mil. Depende, né, da temporada que a pessoa for, mas é um valor muito caro, é um investimento muito caro. E não só financeiro, ele precisa ser feito com muita consciência. Morar fora pode ser, assim, uma experiência incrível, porém, ela tem que ser analisada cuidadosamente, os pós e os contras, tá? Eu espero que você tome a melhor decisão da sua vida e acredito que a melhor decisão da sua vida é aquela que você escolher passar por ela. Não vai ter uma que vai falar, nossa, eu vou fazer isso daqui porque é o correto. Não existe isso. Não meça a sua vida, a sua experiência com a régua dos outros, tá? Porque só você sabe o que você tá passando, só você sabe o desejo que você tem de ter essa experiência ou não. Então só você vai poder responder se vai fazer sentido para você ou não. Muitas das vezes, né, já tive amigos que falaram comigo, você é louca, eu vim com 33 anos, hoje eu tenho 40, não me arrependo, tá? Se tratando de dinheiro, eu não vou mentir, se fosse hoje, sabendo o que eu sei, o que eu trago aqui para vocês, eu teria escolhido outro país. Eu não acredito que Espanha seja assim um país para se fazer bastante dinheiro. Eu acredito que tenha países mais interessantes do que Espanha, porém, aqui em troca, eu encontrei uma qualidade de vida, eu encontrei uma outra cultura, uma nova Ivânia, vamos dizer, uma nova identidade que fez com que todos esses anos, que tudo isso que eu abri mão e o que eu não consigo aqui, valer a pena. Então é você que vai ter que decidir isso, tá? Eu espero que você tome essa decisão com toda a consciência, carinho, amor e respeito pela sua história, porque a única pessoa que vai poder dizer se faz sentido para você ou não é você mesmo. E você só vai descobrir se vai valer a pena indo, porque o ir faz o caminho. Só que quando a gente vai ter escolhas. E é isso que eu quero ajudar você, tá? Com que eu quero te apresentar as alternativas que você vai ter e com que essas alternativas te levem a ter sucesso na sua imigração. Desejo sucesso para vocês, paz e prosperidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho, tá? E para que vocês não fiquem assim iludidos somente com as coisas que vocês vejam na internet. Por isso que eu quero trazer um conteúdo cada vez de forma mais responsável, mais madura e mais alinhada com os princípios e valores desse canal, tá? Que é fazer uma imigração, uma transformação mais responsável. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que possa ter te ajudado de alguma forma. Se o que eu falei gerou valor para você de alguma maneira, dá um like nesse vídeo que me ajuda bastante, tá? Deixa aqui o seu comentário se você teria coragem ou não, se você está vendo esse vídeo só de curiosidade para saber como que as pessoas brasileiros, né, decidem ir para outro país, se você está aqui, né, está fora do Brasil e como que está sendo a sua experiência, as coisas que você gostaria de ter sabido antes de ter vindo, tá? Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos e tchau!